Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Em silêncio, nós vamos agora trazer presente cada membro da nossa família. Então, em silêncio, nós vamos cantar baixinho o refrão desta música do Padre Zezinho. Podemos agora trazer presente o rosto, o nome dos membros da nossa família. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Nesse segundo domingo do mês de agosto, nós hoje vamos celebrar, vamos rezar a vocação matrimonial, a vocação familiar. No primeiro domingo, nós celebramos a vocação sacerdotal. Hoje, nós vamos celebrar, estamos já celebrando a vocação matrimonial, a vocação familiar. Próximo domingo, vocação à vida religiosa. Queremos, nesse dia de hoje, rezar por todos os pais. Hoje também é dia dos pais. Então, vamos trazer presente os nossos pais, aqueles que estão ainda cumprindo a sua missão aqui na terra, mas também trazer presente aqueles que já se foram, que já cumpriram a sua missão aqui na terra e que agora estão lá juntinhos de Deus. Vamos trazer presente os nossos pais. E nesse silêncio, vamos trazer presente o nome do nosso papai. E vamos cantar mais uma vez, pedindo as bênçãos de Deus para todos os pais. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que o Senhor, nesse dia de hoje, nos ajude a viver fielmente a nossa vocação. Queremos, neste domingo, rezar por todas as pessoas que pediram, que confiam em nossas orações. Vamos trazer presente as nossas crianças, os nossos adolescentes. Vamos rezar pelo João Guilherme, pela Ana Gabriela, pela Heloísa, Miguel Barros, Davi Lucas, Pedro Miguel, Maria Luísa, Lara, Manuele, Maria Rita e Júlia dos Santos. Queremos também rezar pelos nossos irmãos adultos, a Tereza e Ricele Bezerra, Rosineide Lins, Luiz Carlos Brito, Natália Rodrigues, Alex Mota, Neide Solange Gomes, Milena Coelho, Maroli, Liene Santana, Meire Correia, Janicléa Freitas, Oresina Maria, Solange Oliveira, Keila Jubiele, Fabiano Oliveira, Eduardo Oliveira, Joana e Lucivânia Martins, Maria Isabel Dias, Antônio Carlos Santana, Maria Nunes e Rita Nunes, Francisco Guilherme de Oliveira, Gislaine Neres e Rosiane Maria Andrade. Vamos trazer presente todas as pessoas que estão desempregadas. Rezar também por cada um, né? Por cada uma que nesse momento reza, né? Que nesse momento entra em comunhão com o nosso Deus, com o nosso Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O evangelho de hoje, da liturgia desse domingo, está em Lucas capítulo 12, do versículo 49 ao 53.
ouvir, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus disse: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já tivesse aceso. Devo ser batizado com um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vocês pensam que eu vim trazer a paz para a terra? Pelo contrário, eu lhes digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, uma família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho e o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O evangelho de hoje parece assustador, não é? Quando fala ali Jesus como um sinal, aparece, né? Jesus como um sinal de contradição. Veja só, é interessante observar bem quando Jesus diz logo no primeiro versículo do evangelho, quando ele diz: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como eu gostaria que já tivesse aceso. Esse fogo que Jesus fala aqui não é aquele fogo arrasador, mas é um fogo, né? Um fogo bom, ou seja, o fogo do Espírito Santo, como ele gostaria, né? Que as pessoas já estivessem em movimento. Só para a gente trazer um pouco a imagem do fogo. Quando eu estou num espaço e que de repente começa a pegar fogo, o que é que acontece? Né? Se eu estou dentro de uma casa e de repente essa casa começa a pegar fogo, certamente eu não vou ficar parada. A minha primeira atitude é sair correndo, é sair gritando, é sair dizendo para todo mundo que naquele lugar tem fogo. E quem sabe até pedir socorro, né? Ligar para o corpo de bombeiro, avisar para os familiares se ainda tem mais gente ali dentro, tentar retirar quem está ali. Então, o fogo é esse que provoca um movimento imenso, né? Que provoca um movimento imenso. E Jesus diz assim: Olha, eu vim lançar fogo sobre a terra, e como eu gostaria que esse fogo já tivesse aceso. E aqui Jesus fala do fogo do Espírito Santo. O Espírito Santo precisa provocar em nós esse movimento de anúncio, que eu não fico parada, mas que eu saio às pressas, eu saio correndo para anunciar a boa nova de Jesus Cristo. Então, o fogo do Espírito Santo não me paralisa, pelo contrário, né? Ele me coloca no movimento. E a gente tem que desconfiar, né? Ou até duvidar mesmo, quando alguém diz: Olha, eu recebi o fogo do Espírito Santo, eu recebi o Espírito Santo, por isso eu desmaiei, por isso eu fiquei parada, por isso eu chorei, por isso eu me emocionei. Mas, no entanto, esse fogo do Espírito Santo que eu recebi, se ele não me colocou no movimento, é pura ilusão, né? É pura ilusão. O fogo do Espírito Santo não vai me derrubar. Tem gente que cai quando recebe o Espírito Santo, desmaia. E aí, sinceramente, eu desconfio desse. Não é esse Espírito Santo que Jesus está falando no seu evangelho. E não é o Espírito Santo que os discípulos e Maria no cenáculo e outras pessoas receberam lá em Pentecostes. Porque o que estava acontecendo na época? Os discípulos estavam, conforme diz o próprio evangelho, que os discípulos estavam com muito medo. Depois da morte do mestre, eles ficaram com muito medo, né? E eles ficavam com as portas fechadas, porque eles também estavam correndo perigo de vida. E né, eles estavam com muito medo. Quando é que os discípulos se colocam no movimento? Quando é que os discípulos perdem esse medo e começam a anunciar o evangelho? É quando eles recebem o Espírito Santo de Deus. E aí eles começam a se espalhar por toda a redondeza, né? Convertendo as pessoas, curando pessoas, lutando por justiça, por vida mesmo.
eles conseguem colocar em prática o projeto de Jesus Cristo, que para a época era muito perigoso, porque eles corriam perigo de vida. Tanto é que a maioria deles, quase todos, morreram assassinados, assim como o mestre, né? Então eles eram perseguidos. Se a gente olha todo o início de Atos dos Apóstolos, toda aquela parte ali, fala desse movimento dos discípulos depois que recebeu o Espírito Santo, né? E muitos deles foram presos, né? Foram perseguidos mesmo, morreram depois que eles receberam o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo me coloca num movimento, não me deixa cada vez mais acomodada na minha boa vida, né? Então, o Espírito Santo vai me colocar nesse movimento. E é por isso que Jesus diz assim: olha, eu gostaria que ele já tivesse aceso, ou seja, que todo mundo já tivesse recebido, assimilado essa presença do Espírito Santo e se colocassem à disposição de Deus, e que fossem mesmo para as favelas, para as vielas, né, para as ruas, para anunciar a chegada, para anunciar o reino de Deus. E quando se anuncia o reino de Deus com sinceridade e do jeito que tem que anunciar, com certeza, Jesus já disse isso, aí vai acontecer perseguição, porque nem todo mundo vai aceitar. E aí vai acontecer o quê? Divisão, gente, inclusive na própria família. Porque alguns vão aceitar essa proposta de Jesus, outros vão rejeitar. E aí, o que é que acontece? Divisão na família. Não é que Jesus está querendo aqui que a família fique dividida, mas se for por causa da sua palavra, por causa do reino de Deus, isso pode realmente acontecer, como a gente sabe, já passou talvez por essa mesma experiência, né? Dessa divisão na família, justamente por causa da boa nova de Jesus Cristo, por causa do evangelho, né? Então, Jesus vai falar primeiro desse fogo arrasador, né? Que é o Espírito Santo que nos coloca em movimento, que não nos deixa parada. E depois ele vai dizer assim: olha, eu não vim trazer a paz à terra. Como? Mas como? Se Jesus é o príncipe da paz, é o mensageiro da paz, e de repente ele diz aqui, olha gente, pode retomar o evangelho, que eu não estou inventando. De repente ele diz que ele não veio trazer paz sobre a terra, pelo contrário, ele veio trazer divisão. Que história é essa? Né? Por quê, gente? Porque na época existia a Pax Romana, ou seja, aquela paz assim, olha, eu não vou me meter, até hoje, né? Eu estou vendo a coisa acontecendo, estou vendo que está tudo errado, tô vendo que tem gente cometendo injustiça, mas eu não vou dizer nada. Olha como isso acontece nos nossos espaços, como isso acontece nas nossas comunidades. A gente vê que a coisa não está correta, mas eu não vou dizer nada, sabe para quê? Para que a pessoa não fique com raiva de mim. Eu vou ficar aqui calada, mesmo que eu esteja sofrendo, mesmo que eu esteja por dentro morrendo de raiva, mas eu prefiro ficar calado para não acontecer, para não ter guerra ou para não ter confusão. E aí fica todo mundo nessa paz, essa paz morta, né? Aquela paz do cemitério, né? Que ninguém diz nada, todo mundo fica em silêncio. E Jesus não quer esse tipo de paz. A paz que ele quer é aquela paz interior, inclusive essa paz que me coloca também em movimento, que faz com que eu perceba que as pessoas não estão em paz porque estão, né, estão sendo injustiçadas. Então, essa paz que está dentro de mim me leva a lutar para que outras pessoas também tenham paz. Então, essa paz é a paz de Jesus, né? A paz que não me deixa acomodada, né? Mas que me leva a ir ao encontro do outro, a brigar, a lutar, na verdade, a lutar para que haja paz para todo mundo, né? E paz, gente, a paz só acontece na vida das pessoas se as pessoas tiverem uma vida digna. A pessoa que não tem o que comer, a pessoa que não tem médico, que não tem saúde, ela não pode viver, ela não pode ter paz, né? Ela não pode ter paz, coitada, né? Porque está num sofrimento muito grande. E aí, nós que temos essa paz de Jesus, a gente precisa lutar para que essa pessoa consiga ter os seus direitos garantidos. E isso vai mexer, gente, com o poder. Isso vai mexer com o poder político, econômico, social, né? O poder religioso, às vezes também. E aí a gente precisa ser mais
missionário, mais profeta e mais profetiza, no sentido de anunciar a boa nova e denunciar aquilo que atrapalha, né, o reino de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, nesse dia de hoje, a gente precisa dar uma olhadinha como é que eu estou, como é que eu estou abrindo o espaço do meu coração para que realmente o Espírito Santo, né, faça esse movimento em mim, né? Porque é muito perigoso, né? Quando a gente escuta e a gente invoca às vezes a presença do Espírito Santo só da boca para fora, né? Basta ver e aí a gente pode observar um pouquinho, né? Lá nos nossos grupos, a gente quando vai começar uma reunião, não, irmão, mas eu sempre invoco isso, eu sempre falo do Espírito Santo, mas eu falo. Mas de que jeito eu falo do Espírito Santo, né? Eu sempre invoco a presença do Espírito Santo quando começa uma reunião, eu já falei isso anteriormente, que às vezes a gente invoca a presença do Espírito Santo, mas depois a gente diz, olha, fica aí quietinho, não se mete não, porque quem vai mandar agora aqui sou eu. E aí a minha pergunta é, será que quando a gente invoca a presença do Espírito Santo, lá naquela reunião, lá onde vai ser tomadas decisões importantes, e aí, será que realmente eu escuto o Espírito Santo? Ou eu vou fazer com que a minha vontade sempre, né, sobressaia sobre os demais? Né? Então, quando eu invoco a presença do Espírito Santo, é para dizer assim, olha, tudo que vai ser decidido aqui, que seja decidido conforme a vontade de Deus, não conforme a minha vontade. Por isso que esse evangelho de hoje, ele nos ajuda a refletirmos também sobre isso. Se realmente o Espírito Santo age, eu permito que o Espírito Santo haja na minha vida, e se eu permito isso, pode ter certeza que vai ter muito movimento na sua comunidade. Vai ter muito movimento, porque o Espírito Santo, ele não nos deixa acomodados. Ele não nos deixa, com certeza, ele nos coloca nesse movimento em prol, sempre em prol da vida, né? Ele não me deixa ficar dormindo na minha casa como se nada tivesse acontecendo, mas pelo contrário, eu vou sempre me colocar à disposição do reino de Deus, à disposição da comunidade, à disposição também da sociedade, no sentido de lutar pela vida hoje e sempre. Então, nesse dia de hoje, que a gente celebra, né, o dia, a vocação familiar, né, e nós estamos aí também hoje abrindo, né, a Semana da Família. E olha o tema da Semana da Família: amor, vocação, né? E caminho de santidade. Então todos nós somos convidados, né, a buscar esse caminho de santidade. E santidade, gente, é diferente de perfeição. Santidade a gente busca a cada dia ser melhor, nos conhecer melhor, para que a gente possa cuidar também, conhecer o outro também, nessa relação boa, nessa relação de amor, de carinho, de ternura, de cuidado, de aproximação e assim por diante. Então, aí na sua comunidade, se você for convidado para participar essa semana, da Semana da Família, fique atento e diga sim, tá? Responda pelo Espírito Santo, com a força do Espírito Santo. Se te convidarem para participar, para ajudar nesta Semana da Família, não diga não, diga sim ao Espírito Santo, que com certeza Deus, o coração de Deus vai ficar muito feliz com a sua atitude. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.